Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda segunda e toda quinta pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei, vai estar aqui na descrição, são mais de 400 casos, então vão lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser, e não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me sigam por lá que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. Harold Dean Klaus Jr. nasceu no dia 7 de junho de 1959. Sua mãe se chamava Donna e Dean, como era conhecido, tinha outros 5 irmãos. Ele perdeu o pai ainda cedo, então Donna tomou conta da criação dos filhos que moravam com ela em New Smyrna Beach, na Flórida. Dean cresceu na cidade e sua mãe o chamava de Júnior. Aos 17 anos, o Dean andava com pessoas que sua família descreviam como Jesus Freaks, que eram jovens barbudos e garotas de cabelos longos que usavam túnicas brancas. Para Donna, eles faziam parte de um culto. Segundo o Texas Observer, a Donna ficou preocupada ao encontrar o Dean conversando com 2 desses irmãos vestidos de túnicas brancas na cozinha da casa da família. Ele costumava fazer viagens com esses irmãos, mas ele sempre voltava para casa. Eles faziam parte de um movimento chamado Jesus People, um movimento cristão iniciado no final dos anos 60 que tinha o objetivo de evangelizar e converter pessoas ao redor dos Estados Unidos. Eles faziam batismos na praia e se juntavam para cantar, sendo inclusive o movimento que deu origem ao rock cristão. Às vezes, o Dean passava uma semana longe de casa antes de retornar. Uma vez, depois de sumir por uma semana, ele ligou para a mãe e pediu dinheiro para poder voltar para casa. De qualquer forma, no final da década de 70, muitas pessoas já haviam perdido o fascínio inicial pelo movimento. Nessa mesma época, por volta de 1978, o Dean se apaixonou. Aos 19 anos de idade, ele conhece a Tina Gale Lynn, nascida em 21 de setembro de 1963, na época ela tinha 15 anos. Eles tinham conexões próximas, ambos haviam perdido os pais cedo, e uma das irmãs do Dean namorava o irmão da Tina na época, e mais tarde eles se casariam. Dean e Tina se casaram no dia 25 de junho de 1979, e com o casamento a Tina muda de sobrenome e se torna Tina Lynn Klaus. A Tina já estava grávida na época, e em 24 de janeiro de 1980, ela deu à luz a filha do casal Holly Marie Klaus. O irmão mais novo do Dean, que era apenas uma criança na época, chamado Chris, diz que a esposa e a filha trouxeram mudanças positivas ao irmão mais velho. Chris relata que o Dean as mimava muito e queria ter certeza de que era capaz de prover tudo o que ambas precisariam. A Tina também era extremamente dedicada à família e principalmente à sua filha Holly. O Chris conta que a cunhada estava sempre carregando um livro sobre bebê embaixo do braço e que ela tentava registrar tudo sobre o primeiro ano de vida da filha e que ela também tentava tirar muitas fotos. E nessa mesma época, 2 irmãs do Dean estavam grávidas, então elas estavam todas muito animadas e elas planejavam criar as crianças todas juntas, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O Dean era um ótimo marceneiro e acabou conseguindo um trabalho na construtora D.R. Horton. Estava focando no aumento das construções civis no país e queria investir na área metropolitana de Dallas-Fort Worth, no Texas. Então eles pegaram o carro da mãe do Dean emprestado e no verão de 1980 os 3 partiram rumo a Louisville, no Texas, a quase 1.800 quilômetros de distância da cidade que eles moravam. No início, a família dividiu um quarto com um primo do Dean, mas logo eles conseguiram encontrar uma casa para eles morarem. O trabalho do Dean era intermitente, então algumas vezes ele ficava um período sem trabalhar, mas nas comunicações que eles faziam com a família, eles diziam que estavam super bem e felizes. Eles passam a se comunicar com a família através de cartas, nas quais eles contavam as notícias e mandavam até fotos da Holly para a família acompanhar o crescimento da bebê. Eles mandavam essas cartas o tempo todo, até que no final daquele ano, por volta de outubro, as cartas pararam de chegar. A Sherry Green é a irmã da Tina e ela se lembra de ter mandado uma carta para a irmã, que de repente voltou para o remetente, e depois disso eles não tiveram mais notícias do casal. Até que em dezembro daquele ano, a mãe do Dean, a Donna, recebe uma ligação de uma mulher desconhecida. Essa mulher se identificou como Irmã Susan e ela disse que tinha notícias sobre o Dean e a Tina. E ela disse que queria devolver também o carro da Donna, como eu falei pra vocês, o Dean tinha emprestado o carro da mãe dele. E ela fez essa ligação pra combinar como ela poderia devolver o carro. Então eles combinam de se encontrar no autódromo Daytona International Speedway, na Flórida, para que eles pudessem devolver o carro. Então, chegando lá, a Donna encontrou com a irmã Susan e mais 2 mulheres. Elas informaram que elas faziam parte de um grupo religioso conhecido como Família de Cristo e que a Tina e o Dean também tinham se juntado a eles. A irmã Susan, aquela mulher, ela parecia ter em torno de 30 anos de idade, as outras 2 pareciam ser mais novas, e as 3 usavam túnicas brancas, e dessas 3 mulheres
mulheres, apenas a Susan conversou com a família. Ela disse que a Tina e o Jim estavam abrindo mão de todos os bens materiais e que eles também não queriam mais ter nenhum tipo de contato com suas famílias, e por isso que ela estava devolvendo o carro. Ela também pediu que a família do Jim fizesse uma doação de $1.000 para ela, como forma de pagamento por ela ter ido até a Flórida levar o carro. A irmã da Tina, Sherry, disse que a família respeitou esse desejo e eles imaginavam que a Tina e o Jim estavam vivendo, em comunidade, com esse grupo religioso, a Família de Cristo, mesmo não sabendo se realmente esse grupo existia. Eles acreditavam que a Tina, o Jim e a Holly estavam bem, que eles estavam felizes e que eles até mesmo poderiam ter tido mais filhos. O grupo religioso Família de Cristo era um grupo de pessoas nômades que tinham costumes vegetarianos, que se recusavam a usar couro e também costumavam separar os homens das mulheres. O grupo esteve ativo entre os anos 1960 e 1985. O grupo era conhecido por viajar pelo Arizona, pela Califórnia e até mesmo pelo Texas. Eles montavam acampamento em alguns lugares, mas não se estabeleciam por muito tempo. Depois de 5 anos sem qualquer notícia do casal, as famílias resolveram denunciar seus desaparecimentos. Os Claus entraram em contato com a polícia de Daytona Beach, mas como o carro da dona foi devolvido, um dos policiais disse que parecia ser um desaparecimento voluntário. Já a família da Tina, de sobrenome Lynn, recorreu ao Exército da Salvação, que nos anos 70 costumava ajudar na busca por pessoas desaparecidas. Infelizmente, eles não compartilharam as informações que tinham e essas não foram inseridas em um dos sistemas do FBI chamado NCIC, que é um banco de dados que costuma ser consultado quando corpos não identificados são encontrados. Sem qualquer conhecimento das famílias da Tina e Jim, o departamento do xerife do condado de Harris, no Texas, logo teria uma investigação de homicídio em suas mãos. No dia 6 de janeiro de 1981, o departamento recebe uma ligação de um morador local chamado Carrie Cox, alegando que seu pastor alemão havia aparecido com um braço humano em decomposição em sua boca. Era um braço um pouco acima do cotovelo. No mesmo dia, a polícia chegou ao local e começou uma busca pela área. Dias depois, em 14 de janeiro, depois de investigar a região pantanosa ao lado da rodovia Wallaceville Road, a cerca de 17 quilômetros da cidade de Houston, eles encontraram os restos mortais de 2 pessoas que estavam a cerca de 3 metros uma da outra. Os corpos estavam a cerca de 30 metros da rodovia e a cerca de 15 metros de distância da estrada de acesso próxima para dentro da mata. Os corpos eram de 2 jovens, um homem e uma mulher, e ambos haviam sido assassinados. A mulher tinha sinais de estrangulamento e ela estava amarrada, e o homem havia sido amarrado, amordaçado, espancado e tinha uma fratura visível no seu crânio. A mulher estava com o cabelo preso em um rabo de cavalo e os médicos perceberam que ela tinha o costume de roer as unhas. Acreditava-se que ela tinha por volta de 15 a 18 anos de idade e que o homem tinha entre 17 a 24 anos. Perto dos corpos foi encontrado um short verde de ginástica e uma toalha ensanguentada, e um dos detetives disse que os 2 jovens tinham dentes lindos. Foi determinado que eles estavam mortos há alguns dias e a polícia acreditava que eles tinham sido mortos próximo do Ano Novo. O legista determinou que a jovem havia morrido provavelmente de asfixia e o jovem provavelmente teria morrido devido ao trauma no crânio. A polícia acreditava que as vítimas conheciam o assassino ou os assassinos pela forma como eles foram mortos. A polícia não soube determinar se eles morreram no local ou se os corpos foram levados para esse local posteriormente, porém era um local bem escondido, assim, na mata, então a polícia acreditava que quem fez isso estava tentando esconder o crime. Os investigadores da época tinham alguns casos em aberto de desaparecimentos, então eles começaram a investigar para ver se aqueles 2 jovens se encaixavam em algum desses casos. Nos meses seguintes, os investigadores forenses contrataram um artista para criar esboços baseados nas fotos dos cadáveres, e esses esboços foram divulgados na mídia, mas ninguém foi até a polícia identificar as vítimas. Eles coletaram impressões digitais, fizeram imagens dentais para fins de comparação, mas os recursos na época eram mais limitados em relação à identificação de vítimas. Não foram encontradas correspondências para o que a polícia tinha em mãos. Os restos mortais foram nomeados como Jane Doe 701 e John Doe 703, e foram enterrados em um campo de oleiro no cemitério do condado de Harris. Haviam pouquíssimas informações para progredir na investigação do caso, então ele acabou esfriando, e as vítimas na época foram apelidadas pela polícia local como Romeu e Julieta. E aí, posteriormente, com o surgimento da internet e a popularização de páginas sobre pessoas desaparecidas, o casal foi apelidado e ficou conhecido como The Harris County Does ou The Houston Does, Então esse Does nos nomes é de Jane Doe, Então quando uma vítima, a identidade da vítima não foi identificada. O caso permaneceu arquivado por cerca de 3 décadas. Até que no início dos anos 90, o FBI se juntou com laboratórios criminais e começou um movimento de identificação de vítimas não conhecidas através do DNA.
Então eles passaram a comparar o DNA das vítimas com o banco de dados do governo para ver se eles conseguiam achar alguma correspondência. Só que nessa época o banco de dados era limitado ao DNA de criminosos condenados ou amostras encontradas em cenas de crime. Só que aí em 2011 o escritório do legista do condado de Harris decidiu exumar o corpo das vítimas para extrair o DNA. Naquele momento, eles não conseguiram encontrar nenhuma correspondência no banco de dados, mas conseguiram descobrir que aquele homem e aquela mulher não eram parentes. Outros 10 anos se passam até que Misty Gillis, que é a genealogista forense da Identifiers International, uma empresa de serviços de genealogia genética forense, que estava procurando por outro caso no site Doe Network, viu sobre os Harris County Does e se interessou por sua possível história. Então, em 2021, ela relata que se apaixonou pela história dos dois porque pensou que poderia ser uma história de amor. Eles tinham idades semelhantes, foram encontrados juntos, não eram parentes, então ela queria saber qual era a história deles e se eles eram um casal. Com a ajuda dos produtores do podcast de crimes reais, Audio Chuck, a Misty se juntou com outra genealogista genética forense chamada Alison Peacock e elas começaram a construir as árvores genealógicas dessas duas pessoas. Com poucos dias de pesquisa, os corpos foram identificados como Jean e Tina Klaus. Primeiro, elas conseguiram encontrar parentes do Jean e a partir de pesquisas, elas encontraram uma das irmãs do Jean e entraram em contato com ela. Durante essa conversa, as genealogistas perguntaram sobre o irmão dela e acabaram descobrindo que ele estava desaparecido há décadas e que ele era casado com a Tina. Só que a maior surpresa para as genealogistas veio quando a irmã do Dick perguntou o que tinha acontecido com a filha do casal, com a Holly, que até aquele momento elas nem sabiam que existia. Então, a partir daí, outra busca se iniciou para descobrir o que tinha acontecido com a Holly Marie Klaus. O FHD Forensics lançou um projeto chamado Hope for Holly DNA Project, em homenagem a Holly, e o projeto se tornou guardião dos perfis genéticos de vários membros da família da Holly. E desde o momento em que as vítimas foram identificadas como Tina e Jean, as famílias começaram a reunir todos os registros que eles tinham possíveis da Holly, para que fosse feito um retrato da progressão etária da Holly, né, para que eles pudessem ter uma noção de como ela apareceria depois de tantos anos. E também para colocar no Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Eles também reuniram memórias que tinham da Holly com os seus pais para ajudar na investigação. Uma nova esperança surgiu no caso em janeiro de 2022, quando a Força Tarefa de Casos Arquivados do Procurador-Geral do Texas, criada para lidar com 20 mil assassinatos não resolvidos do estado, decidiu ajudar a investigar o desaparecimento da Holly. Em 1º de março, membros das famílias Klause e Lynn foram até Wallaceville Road para visitar o local onde os corpos da Tina e do Jean foram encontrados. Eles se emocionaram ao chegar no local. E mais tarde, eles também foram ao cemitério do condado de Harris, onde os corpos estavam enterrados um na frente do outro na seção G do cemitério. Enquanto isso, na investigação, as autoridades entenderam que para começar a entender sobre o homicídio do casal, eles precisavam descobrir o que tinha acontecido com a Holly, se ela também havia sido assassinada ou se ela estava viva em algum lugar. A investigação se tornou um trabalho conjunto de várias frentes policiais, como o Departamento de Polícia de Louisville, o Gabinete do Xerife do Condado de Volusia, o Gabinete do Xerife do Condado de Harris, o Gabinete do Procurador-Geral do Arizona e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Não demorou muito para que os investigadores se deparassem com um obstáculo na investigação. Eles não tinham certeza de como soletrar o nome da Holly, porque alguns parentes diziam que era Holly com I, E, e outros com L, Y. Eles só conseguiram confirmar a forma correta da escrita do nome com a certidão de nascimento dela em mãos. Ao tentarem acessar a certidão de nascimento da Holly na Flórida, eles perceberam que os registros estavam lacrados. Isso indica registro juvenil ou adoção, e a única forma de conseguir obter o acesso a esses documentos, nesse caso, é através de uma ordem judicial. Eventualmente, o juiz concedeu o acesso aos registros e os investigadores encontraram um certificado de adoção. Nele havia o nome dos pais adotivos da Holly. Eles se chamavam Philip McGoldrick e sua esposa Constance, e dizia que a adoção teria acontecido no Arizona. Depois disso, os investigadores começam a tentar rastrear, então, os pais adotivos da Holly. Eles conseguem encontrar a Constance primeiro, e ela ainda estava no Arizona, mas ela disse que a Holly e o pai adotivo estavam em Oklahoma. Então, assim, essa certidão de nascimento da Holly foi o documento principal e essencial para continuar a investigação. E aí, mesmo encontrando o paradeiro da Holly, eles ainda não sabiam quais tinham sido as circunstâncias, né, da adoção dela, né, o que tinha acontecido. Então, as possibilidades eram enormes, eles já tinham várias teorias. Uma delas era de que o Philip poderia ser o assassino do casal e que depois de assassinar os dois ele teria sequestrado a bebê, porque essa poderia ser uma explicação, mas eles não tinham ideia do que realmente tinha acontecido. Então eles decidem conversar com a Holly para entender um pouco sobre a história dela.
Então, no dia 7 de junho de 2022, o detetive Craig Holman e um oficial da unidade de casos arquivados e pessoas desaparecidas foram até Cushing, Oklahoma, para conversar com ela. Eles encontram com a Holly no Nathan's Deli and Grill, onde ela trabalhava como garçonete e ela estava com 42 anos. Quando os oficiais chegaram e pediram para conversar com ela, eles descobriram que ela morava em Oklahoma há 20 anos com o seu marido, ela tinha 5 filhos e 2 netos. Os oficiais explicaram que eles estavam investigando o caso da morte de um casal que tinha acontecido próximo de Houston, no Texas. Então eles explicam para ela todas as informações sobre o caso e eles falam que eles tinham motivos suficientes para acreditar que ela era a filha do casal e contaram que a família biológica estava desesperada para saber o que tinha acontecido com ela. Então o detetive pega uma foto do casal com a Holly e aí eles mostram pra ela, né, colocam no balcão. E ela conta que no momento em que ela viu essa foto, ela ficou em choque, ela não conseguia falar nada, não conseguia nem se mexer. Tudo que ela conseguia fazer era chorar porque ela finalmente viu os rostos dos seus pais. A Holly conta que ela soube a vida inteira que ela tinha sido adotada e que ela foi adotada por um pastor e teve uma criação muito amorosa. Ela conta que os pais adotivos sempre disseram que os pais biológicos dela a amavam, mas que eles abandonaram por conta de suas crenças religiosas. Mas o que ela não sabia nem fazia ideia até aquele momento é que, na verdade, seus pais haviam sido assassinados. Mais tarde, naquele mesmo dia, os investigadores fizeram uma chamada em vídeo para que a Holly pudesse conhecer a sua família biológica. A dona disse que queria muito abraçar a neta e que ela parecia muito com a Tina, principalmente no rosto e no sorriso. Ela também disse que o fato da Holly ter sido localizada no dia do aniversário do Jim, que ele completaria 63 anos, foi um presente de aniversário do céu. A Holly foi identificada praticamente 42 anos depois do seu desaparecimento. A Sherry, que é a irmã da Tina, disse que depois de encontrar com a Holly pela primeira vez, ela teve um sonho com a irmã. No sonho, ela viu a Tina deitada no chão, rolando e rindo com a Holly, da forma como ela fez diversas vezes na época em que ela morou com a Sherry. Ela também disse que acredita que agora a Tina com certeza vai descansar em paz, sabendo que a sua filha conseguiu se reunir com a sua família. Ao mesmo tempo que alguns investigadores conversavam com a Holly, outros conversavam com o Philip, o pai adotivo, porque eles acreditavam que ele poderia ser o culpado. O Philip era um pastor de uma igreja adventista do 7º dia em Yuma, Arizona, e ele relata que no dia 8 de novembro de 1980 ele estava atrasado para uma reunião quando ouviu uma batida na porta dos fundos da igreja. Ao olhar pela janela, ele vê 2 mulheres vestidas com túnicas brancas, que eram membros de um grupo religioso que ele conhecia, chamado a Família de Cristo. A esposa do Philip, Constance, diz que as mulheres pareciam ter saído diretamente da Bíblia. Ele acreditava que as mulheres pediriam algum tipo de ajuda financeira, mas se surpreendeu quando elas lhe ofereceram uma bebê menina. Em um primeiro momento, ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo e perguntou se elas precisavam de alguém para cuidar da criança. Mas elas responderam que não, que o que elas queriam realmente era dar o bebê para ele. Philip ficou chocado com aquilo e tentou conversar mais com essas mulheres para entender do que se tratava. Elas explicaram que não conseguiriam cuidar daquela criança porque viviam em um estilo de vida nômade, que incluía a separação de casais e a proibição de matar animais para obtenção de carne ou pele. As mulheres convenceram o pastor de que se ele não aceitasse a criança, elas a dariam para outra pessoa, então ele ficou feliz de saber que a bebê teria um lar seguro para viver. Elas inclusive teriam relatado que já haviam abandonado outra criança em uma lavanderia. Antes que as mulheres desaparecessem, uma delas, que a polícia acredita que era a Tina, entregou a Philip a certidão de nascimento da Holly e uma carta do Jim renunciando seus direitos parentais sobre a Holly. Tina também escreveu uma nota renunciando aos direitos de paternidade sobre Holly e os concedendo ao pastor. Os detetives fizeram mais algumas perguntas ao Philip e rapidamente conseguiram descartá-lo como suspeito. Os investigadores acreditam que pouco depois de se mudarem para o Texas, a Tina e o Jim se juntaram ao grupo religioso Família de Cristo e os seguiram para o Arizona, onde havia um acampamento de inverno perto de Blythe, na Califórnia, a cerca de 64 quilômetros de Yuma. O líder do grupo se chama Charles Franklin McHugh, que também é chamado de Lightning Amen e dizia que era a reencarnação de Jesus. As práticas da Família de Cristo divergiam bastante do cristianismo tradicional, pois abraçavam crenças e rituais que os colocavam às margens de outros movimentos religiosos da época. Eles defendiam um estilo de vida mais natural e se engajavam na vida comunitária. O culto teria sido dissolvido depois que o Charles foi condenado por posse e transporte de metanfetamina para venda, além da posse de uma agulha hipodérmica e uma arma escondida. Em seu auge, a Família de Cristo tinha cerca de 2.000 membros e eles usavam maconha abertamente e a consideravam um presente de Deus. Em 2001, Charles McHugh recebeu 3 acusações de assédio ou abuso de menor de 18 anos. No ano seguinte, ele foi considerado culpado de uma das acusações e foi condenado a cumprir 160 horas de serviço comunitário. Ele faleceu em 2010, aos 73 anos.
Segundo a sargento Rachel Cage, uma investigadora da Unidade de Casos Arquivados e Pessoas Desaparecidas do Procurador-Geral do Texas, os membros da família de Cristo abriam mão de bens materiais, usavam vestes brancas, andavam descalços, não comiam carne e frequentavam a fronteira entre o Arizona e a Califórnia, hospedando-se principalmente em Yuma ou Blythe. Ela diz que eles não eram apenas nômades, eles viviam ao ar livre, viajavam, mas eles viam o relacionamento com crianças, o convívio com crianças no geral, como algo conflitante e por isso abriram mão das crianças também. Os investigadores não sabem quanto tempo o casal ficou no estado do Arizona ou como eles teriam voltado para o Texas, onde seus corpos foram encontrados. A Rachel diz acreditar que em algum momento a Tina e o Jim quiseram ir embora do grupo, e ela acredita nisso porque os corpos, foram encontrados juntos e no caso, como eu falei pra vocês, esse grupo separava os homens das mulheres. Ela acredita que eles se juntaram em algum momento enquanto viajavam com seus grupos individuais, ou se juntaram em algum momento e deixaram o grupo e não estavam mais viajando com a família de Cristo de forma alguma. A Rachel explica que depois disso eles começaram uma busca para tentar rastrear aquela mulher que estava com a Tina no momento em que elas entregaram a Holly para o pastor. Essa mulher se chamava Rosemary Garcia, mas acredita-se que hoje ela já esteja morta. A polícia acredita que ela tinha alguma coisa a ver com o caso, porque na época ela tinha 3 filhas adolescentes, e o grupo religioso chamava ela de Rosemary and the Three Jays. A Rachel ainda diz que eles sabem que a Rosemary ficou no acampamento em Blythe e viajou com a família de Cristo pela área de Yuma. E as Three Jays, as filhas dela se chamavam Jill, Jen e Joy, e elas podem ter conhecido a Tina. Cerca de 50 membros antigos e novos da família de Cristo foram entrevistados pela polícia, e com base nessas entrevistas, apesar da crença da maioria das pessoas, inclusive da própria polícia, a Rachel diz que não há evidências de que o grupo ou os membros do grupo estejam envolvidos no assassinato do casal. Ela disse, entre aspas, "Eu acho, no entanto, que se foi alguém associado à família de Cristo, provavelmente foi um estranho, um membro temporário, alguém que talvez tivesse acabado de começar a viajar com o grupo. Não acredito que ninguém com quem falamos não tenha nos dado tudo o que se sabe ou lembra." A Rachel também disse que o Jim e a Tina poderiam estar pegando carona quando algum louco os pegou e eles foram atacados. O procurador-geral do Texas, Ken Paxton, acha que esse é um caso solucionável. Ele diz que quando ainda houver pessoas vivas que saibam algum tipo de informação sobre o caso, a polícia pode chegar a uma conclusão. E da mesma forma que levaram anos, mas eventualmente a Holly foi encontrada, pode levar algum tempo, mas as informações certas podem chegar para os investigadores descobrirem o que realmente aconteceu. O caso de homicídio da Tina e do Jim é considerado ativo no condado de Harris e a investigação continua acontecendo. A Holly se sente abençoada, ela finalmente se reuniu com sua família biológica e desenvolveu um vínculo com sua avó Donna, mãe do Jim. Infelizmente, a Donna faleceu em outubro de 2023. Tanto a Holly quanto a sua família biológica se tornaram apoiadores da Genealogy for Justice, uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de ajudar a resolver casos arquivados através de genealogia genética. Eles também apoiam o The Jim and Tina Lynn Klaus Memorial Fund no GoFundMe, que tem os seus lucros destinados à identificação de Jenny Does e John Does. A Holly incentiva as pessoas a realizarem testes de DNA e inserirem esses resultados em bancos de dados públicos para auxiliar em investigações de pessoas desaparecidas e talvez fazer parte da solução desses casos. Ela acredita que o fato de a terem encontrado foi um milagre proporcionado pelas evidências de DNA e ela gostaria que isso acontecesse com outras pessoas também. No final de 2023, a Holly lançou um livro de memórias chamado Finding Baby Holly, Lost to a Cult, Surviving My Parents' Murders and Saved by a Prayer. No livro, ela questiona se existe alguma ligação entre o grupo religioso e o assassinato dos seus pais. Ela diz acreditar que seus pais estavam tentando deixar o culto, que eles estavam fugindo quando foram assassinados. Em sua opinião, seus pais sabiam demais e por conta disso teriam sido mortos. Para Holly, eles chegaram em um ponto em que tinham dúvidas sobre algumas coisas, por isso teriam tomado a decisão de sair. Nenhuma acusação foi feita em relação ao culto e os membros sobreviventes da família de Cristo negam que o culto tenha qualquer coisa a ver com a morte do casal. Então, assim, eles conseguiram encontrar a Holly mais de 40 anos depois do seu desaparecimento, onde as famílias nem tinham esperanças mais, e aí conseguiram encontrar ela, mas ainda tem muitas perguntas sem resposta nesse caso, e a principal delas é quem matou o casal, Tina e Jim, e o que realmente aconteceu com eles, Então, como eu sempre falo pra vocês, casos mais antigos que do nada são solucionados, é super possível que isso aconteça, principalmente porque muitos membros desse grupo religioso ainda estão vivos. Então, se tiver alguma coisa a ver com eles, é possível que a polícia ainda consiga solucionar.
Esse caso é muito doido, quero muito saber o que vocês acharam, então me conta aqui nos comentários. Não esquece do like, que me ajuda muito na divulgação. Playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui na descrição pra vocês. São mais de 400 casos pra maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.